Irmãos, a graça e a paz de Cristo, tudo bem? Pastor Xavier, Aladir Xavier, me deu a difícil tarefa de trazer para vocês uma ministração acerca da palavra de Deus. E o que nós temos hoje para conversar um pouco é sobre o contentamento da vida. E nós baseamos a nossa mensagem no livro de Hebreus, né, na carta escrita aos Hebreus. Eu vou pedir para que os irmãos ali do projetor fiquem bem atentos, porque nós vamos falar várias e várias referências bíblicas aqui, e eu gostaria muito que nós pudéssemos acompanhar tudo e tal. Então, nós vamos abrir primeiro em Hebreus, capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao 6. Enquanto você abre, eu vou pegar a oferta do irmão Daniel aqui e vou pousá-la sobre esta mesa. Essa água aqui eu posso beber, não é isso? Essa água aqui é uma água molhada, abençoada. Hebreus capítulo 13, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Eu vou ler ali junto com vocês, para que a gente entenda a mesma versão. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saber, hospedaram a anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também do corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Pode se sentar. Deixa esse versículo aí um instante para nós, por favor, queridos. E vamos iniciar pensando acerca de algumas coisas que nós temos visto nos dias atuais. Hoje em dia nós temos visto muita coisa acontecer e a gente precisa aprender a ler um pouco, entender, né, digamos assim, o comportamento, a maneira que as coisas vão se desenrolando. E hoje nós temos sido, de uma forma muito avassaladora, tentados, impulsionados a nunca estar satisfeito com a vida que a gente tem. Vocês já pararam para analisar isso aí? Que nós fomos inseridos num contexto social em que as coisas que estão ao nosso redor parece que o tempo inteiro vão se desvalorizando muito rapidamente. E a gente tem sempre uma necessidade de querer mais, e mais, e mais, e mais, e não se satisfaz com nada daquilo que a gente tem. E, às vezes, a gente fica refém de uma sensação de realização que a gente não alcança nunca. Mas isso acontece porque existe um relativismo muito grande aí sendo, ensinado no mundo. E o modelo que hoje o mundo vive é um modelo consumista, é um modelo imediatista, é um modelo fútil até, podemos dizer assim, é um modelo muito permissivo, e isso está sendo implantado a cada dia que se passa na nossa vida cotidiana, através até dos relacionamentos que nós temos no trabalho, no dia a dia, das redes sociais principalmente. As redes sociais vendem para nós uma imagem que às vezes é uma mentira. Tem gente que vai lá e põe a foto do carrão ali, né? Mas ele não mostra o carnê do pagamento que ele tem que todo mês chegar lá. Né? Há pouco tempo eu vi até uma reportagem que mostrava um jovem lá no Brasil que comprou uma Porsche, não lembro agora qual o modelo da Porsche que ele comprou, e ele foi preso porque ele não pagava as prestações, e além dele não pagar as prestações, o carro já havia sido feita a busca e apreensão e tal. Ele ainda tinha algumas outras complicações lá, porque ele estava se usando, digamos, de formas ilícitas para tentar levantar um dinheiro que ele considerava importante lá. Então, as pessoas hoje não têm medido, digamos assim,
o problema, as consequências, o resultado que se pode chegar por conta de uma vida de insatisfação. Eu fiz uma anotação de uma frase que eu achei aqui extraordinária. Eu não sei quem é a Chris Tamer, mas ela disse que todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta procede da nossa falta de gratidão por aquilo que nós temos. Eu vou repetir. Todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta provém de uma falta de gratidão por aquilo que nós já temos. Ou seja, nós temos, mas não estamos satisfeitos. Nós temos, mas parece que o que nós temos não nos realiza. E isso é um grande problema, e nós vamos hoje tentar falar um pouco acerca disso. Se nós já começarmos a pensar acerca deste versículo, que nós podemos dizer com confiança e ousadia que o Senhor é o meu ajudador e eu não temerei ao que me possa fazer o homem, isso é um pensamento que para muita gente é muito evoluído. Porque nem todo mundo consegue crer que Deus o ajuda. E muita gente vive com medo da opinião dos outros. Isso talvez seja algo que mais afeta a sociedade hoje. E a gente, às vezes, quer construir uma vida muito aparente, muito maquiada, e a Bíblia diz que, em muitos casos, a vida das pessoas que servem a Deus não passa de um sepulcro caiado. Por fora está tudo muito bonitinho, mas por dentro aquilo ali está completamente podre. Eu sempre faço algumas referências a algumas coisas que eu observo. Tem uma música chamada Quem Sou Eu, do cantor Estevão Queiroga. E essa música é muito interessante porque ela mostra justamente isso. A pessoa vive uma vida, mas ela tenta demonstrar uma outra vida que ela não vive, que ela não tem. E isso causa um desequilíbrio na vida dessa pessoa, de forma de que ela passa a viver como se fosse um personagem. E todas as vezes que ela precisa sair dessa personagem, ela enfrenta um inferno interior. Ela luta com os próprios monstros que ela criou dentro de si, porque ela quer mostrar algo para os outros que ela sabe que não é a realidade em que ela vive. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o contentamento. E Paulo nos diz em Romanos capítulo 12 e versículo 2, que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Então, eu já quero lhes dizer que se queremos realmente viver uma vida de contentamento, vamos começar a pensar na possibilidade de nos transformar com a renovação da nossa mente. Paulo diz que só através disso é que nós podemos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, além disso, nós também vemos lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17, que Paulo diz que se alguém está em Cristo, ele é o quê? É uma nova, e as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se faz. Mas é isso que a gente tem vivido? Ou será que o nosso descontentamento ainda serve como uma prisão e nos deixa lá no passado daquilo que nós já deveríamos ter deixado para trás? Eu já dei aqui para vocês, na época que eu vim aqui ministrar a palavra pela primeira vez, um breve testemunho da minha vida. E falei para vocês que eu tinha de tudo para dar errado. Isso é uma verdade, tinha de tudo para dar errado. Mas glória a Deus, porque eu estou aqui e eu atribuo tudo o que eu vivi à glória de Deus. Independente se nós estamos nos dias bons ou ruins, tudo seja para a glória de Deus. Então, a pergunta que nós temos que fazer é: por que então mantemos um padrão muito abaixo daquilo que Deus exigiu para nós? Deus nos deu mandamentos, nos disse que nós temos que ser de uma determinada maneira, proceder de uma determinada forma, mas por que a gente sempre, ou na maioria das vezes, vive com um padrão abaixo daquilo que Deus determinou para nós?
Será que não é possível fazer o que Deus mandou? Ou será que nós podemos fazer o que Deus mandou? O que vocês acham? É possível ou é impossível cumprir os mandamentos de Deus? Às vezes a gente acha que o mandamento ele é como se fosse uma prisão da lei. Às vezes a gente tem uma perspectiva que não é uma verdade. Os discípulos perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, e Jesus disse assim: um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem a Deus sobre todas as coisas, e que vocês amem ao próximo como amam a si mesmo. E às vezes a nossa dificuldade em amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, o amar a Deus sobre todas as coisas, seja justamente porque nós não estamos satisfeitos com a nossa vida. Porque nós somos ingratos em muitas situações e a gente não consegue transportar para a vida dos outros um amor real, fraternal, como nós deveríamos ter para conosco. Vocês viram que nos versículos anteriores ali, a advertência que nós temos é que o amor fraternal de vocês seja constante, que ele não cesse, que ele não acabe. Não se esqueçam da hospitalidade. Por quê? Porque mesmo não sabendo quem estava sendo recebido em casa, a pessoa que recebeu foi abençoada porque recebeu anjos. Se você ler, por exemplo, lá em Gênesis, você vai ver que isso aconteceu com Abraão. E aí diz no versículo 3, vocês às vezes nem se lembram de quem está preso, por amor do mesmo evangelho que vocês professam. Mas pense neles e imagine que é você que está lá. Lembre-se deles, lembre dos que estão presos como se vocês estivessem sendo maltratados lá no lugar deles. E ainda fala mais, olha, o casamento de vocês deve ser honrados, o leito conjugado deve ser conservado puro, porque Deus vai julgar aqueles que são impuros, aqueles que são imorais. E ainda diz mais, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse que não deixará e nem desamparará nenhum de vocês. Ou seja, nós temos aqui uma série de informações, de orientações, de exortações, mas passa às vezes desapercebido de nós. E a gente não consegue praticar o mandamento que Jesus nos disse, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós fôssemos pegar aqui uma série de passagens bíblicas, nós íamos ver que o Evangelho de Cristo se baseia não nos benefícios que ele traz para nós mesmos, mas ele se baseia naquilo que nós, com as capacidades que Deus nos deu, podemos fazer em benefício do próximo. Se você ler Isaías 58, por exemplo, ele fala sobre o jejum que Deus exige do povo. Que o jejum não é simplesmente um dia de abstinência do alimento e do líquido. O jejum que Deus deseja é que se desatem as amarras da indiferença, que as pessoas se dediquem umas às outras, que pensem na necessidade de quem tem necessidade, que abençoe aqueles que precisam ser abençoados, que estenda a mão para aquele que está necessitado. E aí Jesus vem e diz isso para nós também, em Mateus capítulo 25. Então, a gente precisa começar a compreender que, para que a gente consiga ser diferente ao ponto de fazer na vida de alguém, nós precisamos primeiro de uma autorreflexão e colocar a nossa vida em prumo, em equilíbrio. Lembra quando Paulo nos diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito? O último que ele diz lá é domínio próprio, autocontrole. Será que nós temos isso? Quer ver um exemplo? Hoje existe uma série de estudos aí, científicos, né, que falam sobre o comportamento das pessoas, e uma das coisas que se estuda e se fala muito é a compulsividade. Por causa do nervoso, do estresse, eu preciso comprar alguma coisa para... Não tem essas coisas? Isso é falta de disciplina e autocontrole. Mas é uma doença. Mas e a causa dela? O que ocasionou isso lá atrás?
Não estou menosprezando a questão patológica, clínica, mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente se molda da maneira que nós estamos acostumados a ver, simplesmente por uma forma de comodidade psicológica. Se a gente não encara de fato o problema que nós vivemos, se nós não enfrentamos de fato o inimigo invisível que nós temos, a gente nunca consegue consertar o problema que está na nossa vida. Então, seguindo mais um pouco, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, versículo do 22 ao 24, enquanto vai ser posto ali no projetor. A resposta para que a gente compreenda o porquê que a nossa vida às vezes está assim completamente fora de alinhamento com a vontade de Deus é simples. A resposta é porque nós sempre estamos insatisfeitos. A gente precisa trabalhar, a gente precisa não sei o quê, a gente precisa não sei o que lá, a gente... E hoje nós vivemos num contexto que parece uma loucura. E a gente perde o fio da meada, como a gente diz. E essa insatisfação que nós temos, ela é porque nós parece que a gente pegou Deus e moldou, adequou, né? Colocou Deus dentro de uma caixinha que é o padrão dito pela sociedade, pela humanidade. Então a gente adequou Deus para esse padrão e adotamos práticas que não estão de acordo com as diretrizes que Deus estabeleceu. Ou seja, ao invés da gente obedecer a Deus e fazer aquilo que Ele manda, a gente quer que Deus esteja a nosso serviço para fazer aquilo que a gente quer. E esse é um grande problema, porque a gente precisa, de alguma forma, sentir a nossa carne empanturrada para se sentir satisfeito. Nossa carne precisa estar... os prazeres da carne, aquele desejo. E a Bíblia diz que o que agrada a Deus é justamente o inverso disso. É que a gente não dê ocasião à carne, mas que se sujeite ao Espírito. Então vamos ler o que diz para nós Mateus capítulo 6, do versículo 22 ao 24. Diz ali que os olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá. Mas se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que está em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? E o versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, mamon. E aí, esse é um outro grande dilema que nós vivemos. Porque tudo que a gente precisa fazer envolve dinheiro. Se precisa comer, se precisa vestir, se precisa de um tratamento, se precisa de um conforto, qualquer coisa que a gente precise fazer envolve dinheiro. E até aí tudo bem. Só que a gente ficou tão confuso, digamos assim, que a gente pegou toda essa realidade física, material, e transportou para a nossa vida espiritual. Olha, eu não vou à igreja essa semana porque senão eu vou ter que repetir a mesma roupa. Eu não vou fazer isso porque senão eu vou, desinteirar o meu dinheiro. Como o irmão Daniel disse aqui, se eu separar agora o meu dízimo, vai faltar lá na frente. E a gente começa a pegar o compromisso que nós assumimos com Deus e a negociar isso de uma forma que a gente faz com as coisas materiais.
E isso não pode acontecer. Porque se nós amamos a um, nós aborrecemos ao outro. E Jesus diz: ame a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, Deus tem que ser o Senhor da nossa vida. Mas o problema é que nós, às vezes, por conta do dinheiro, da necessidade do dinheiro e da ganância pelo dinheiro, nós criamos uma idolatria. E Deus odeia idolatria. Deus detesta a idolatria. E essa idolatria que nós desenvolvemos na nossa vida, às vezes de uma maneira sorrateira, quieta, ela faz com que a gente se torne refém de uma outra coisa, que às vezes é ou a arrogância, o orgulho, a altivez, ou o vitimismo. Porque a gente começa a comparar a nossa vida. A gente diz assim: não, mas eu ofertei, foi o que o Daniel disse aqui, mas por que o carro do irmão é melhor que o meu? Por que ele tem um carro e eu não tenho? Por que ele mora ali e eu moro aqui? E a gente começa a parametrizar a nossa vida, comparar a nossa vida, achando que a vida de alguém é melhor do que a nossa, que alguém é mais abençoado do que nós, e que nós somos inferiores ou que nós somos superiores, e a gente cria ali um altar de idolatria. Ou a gente idolatra o orgulho, ou a gente idolatra a miséria. Mas quem faz isso, o altar que está ali, é o dinheiro. E aí a Bíblia nos diz: ou a gente ama a Deus de verdade e entrega a Ele a nossa vida para que Ele conduza a nossa vida com leveza, com graça, ou a gente vai viver uma vida da maneira que a gente não quer viver. E isso é muito complicado. E nós estamos falando sobre contentamento. E aí vamos andar um pouquinho mais para frente e vamos pensar no seguinte: se tudo isso vem acontecendo de uma maneira geral com a humanidade, e às vezes isso reflete na nossa vida, o que é que nós temos que fazer então? Nós temos um centro de controle. Todos nós temos. E você sabe qual é o seu centro de controle? Como se chama? É o teu coração. Ah, mas o coração é o que bombeia. Não, eu não estou aqui falando com vocês acerca do órgão, do coração, o músculo. Mas eu quero falar com você acerca do coração, que é o centro de controle, é a sede dos sentimentos, é o local que no sentido figurativo ou no sentido real, é a parte central de uma pessoa. E ali, nesta parte central, se houver um desequilíbrio, a vida parece que não faz sentido, a vida parece que não tem propósito, e aí por isso também a inveja impera na vida de muita gente. Então, quero ler com vocês alguns versículos que falam sobre coração. Quero começar com 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 11. Mas é grande ganho a piedade ou a paciência com o contentamento. Ali diz que é grande o ganho tendo paciência e contentamento. Contentamento é gratidão, é a alegria de ser e de ter aquilo que se é e que se tem. Passe, por favor. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é de que nada também podemos levar dele. O 8. Em sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Vai o 9. Mas os que querem ser ricos caem em uma tentação, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. E o 11. Mas tu, ó homem de Deus, ó filho de Deus, ó mulher de Deus, ó filha de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Volte para o versículo 10, por favor. Ali tem uma coisa muito interessante. Ali não diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. Ali diz que a raiz de todos os males é
o amor ao dinheiro. Vamos entender. A gente precisa do dinheiro para viver. Mas nós não podemos fazer com que o dinheiro se transforme num Deus para nós. Porque nós só temos um Deus, que é o Criador de todas as coisas, aquele que está sentado num alto e sublime trono, o qual nós cantamos aqui que Ele é santo, santo e santo. Nós precisamos do dinheiro? Sim ou não? Mas nós não podemos ser prisioneiros do dinheiro. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser miseráveis, tá? Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter uma ambição de ter uma vida mais confortável, um carro melhor. Não. O que eu quero dizer para você é que o dinheiro não pode fazer com que você deixe de se contentar com aquilo que Deus já te deu. O desejo de ter não pode ser maior do que a celebração daquilo que você já tem. O que é que eu tenho? Eu tenho aquilo que Deus me permitiu ter até agora. E a vida de cada um de nós, ela não é igual. Ela pode ter características idênticas, mas o desfecho ele é diferente para cada um de nós. Uns trabalham numa empresa, outros trabalham em outra, outros não trabalham, outros são herdeiros, outros têm muito, outros têm mais ou menos, outros têm pouco. O que nós precisamos aprender é ter equilíbrio e viver da melhor maneira possível, contentes, gratos, felizes por aquilo que Deus já nos deu. Quero ler com vocês também Hebreus capítulo 13, aquele que nós lemos no início, versículo 5 e o 6, que diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com aquilo que vocês têm. O Senhor disse que não nos desamparará. Ele disse que vai nos ajudar. Quero ler com vocês também Mateus capítulo 15, do versículo 19 e só a primeira parte do versículo 20. Mateus capítulo 15 diz: porque do coração, do seu centro de controle, da sede dos seus sentimentos, procedem os maus pensamentos, procedem mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E o versículo 20 diz ali no começo que são estas coisas que contaminam o homem. Mas nós, que temos a Cristo na nossa vida, que entregamos a vida para Ele, podemos ser novas criaturas, podemos ter um novo coração. A sede dos nossos sentimentos pode ser refeita por Cristo. Mas aí depende da disciplina que nós temos, depende da entrega que nós temos, da obediência, depende do domínio próprio, que é fruto do Espírito. E quero dizer para você o seguinte: quando a gente se entrega para Jesus, se converte a servir a Cristo, naquele momento o Espírito Santo já começa a fazer um trabalho no nosso interior. Se nós fazemos isso de maneira verdadeira, legítima, o Espírito Santo já começa a trabalhar no nosso interior, transformando aquilo que está ruim em algo novo, em coisas boas. Mas se a gente vai atrás de Cristo simplesmente por interesse, é bem possível que seja como o irmão Daniel leu aqui na passagem daquele jovem rico. A gente não quer abrir mão das nossas coisas para seguir a Cristo, que disse que se alguém quiser me servir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O negar-se a si mesmo é falar: Cristo, tome o controle da minha vida. Jesus, eu entrego a Ti o controle da minha vida. E aí a gente começa a viver uma nova história, um novo momento com Cristo. Quero ler com vocês também Provérbios capítulo 4, versículo 23. E este versículo é extraordinário, porque diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu centro de controle. Tome conta da sede dos teus sentimentos, porque daí procedem as fontes da vida.
E às vezes a gente não faz isso, irmão. Eu vejo muita gente, às vezes, aí, principalmente nas mídias, né, aí, dizendo assim, fulano está desacreditado do amor, porque o coração da pessoa, o sentimento da pessoa foi partido, foi isso, foi aquilo, por causa do comportamento de não sei quem, um relacionamento que ele teve. Que nós vamos deixar de viver? Levanta a cabeça, irmão, bola para frente, o Senhor é contigo. Vamos embora, vamos para a guerra, vamos para a luta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, para que Ele faça mais do que você imagina, mais do que você pede. E aí eu quero ler com vocês também Jeremias capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. Enganoso é o coração. Às vezes a gente fala assim, né? Eu estou sentindo aqui no meu coração que eu devo fazer isso. Se o teu coração é dominado, guiado, preenchido pelo Espírito Santo de Deus, e você tem paz na tua decisão, a Bíblia diz que Jesus falou assim, eu vos dou a minha paz, não dou a paz como o mundo dá. A minha paz ultrapassa todo entendimento. A paz que Jesus nos dá não é uma paz que nos deixa num sentido assim de que não tivéssemos numa guerra espiritual, por exemplo. A paz que Jesus nos dá é uma paz que nos dá certeza nas tomadas de decisão. Quando a gente, por exemplo, aprende na escola de condução ali, né, o básico, digamos assim, da condução, uma coisa que eu aprendi na minha época, hoje em dia acredito que seja igual, que eu já aprendi há muitos anos atrás, se você tem dúvida, não ultrapasse. Vai fazer uma ultrapassagem. Ficou com dúvida? Não vai. Espera. E a paz de Cristo faz isso conosco. A paz que Jesus nos dá, ela não nos deixa com dúvida. Deus não nos deixa com dúvida. Deus nos dá tranquilidade. Eu vou confessar para vocês que eu já estou há um tempo pensando em voltar para o Brasil. É um tempo mesmo assim. Só que eu não tomei decisão nenhuma ainda, porque eu ainda não tenho paz no meu coração. Mas se Deus colocar no meu coração esta paz, eu vou. Porque eu vou estar obedecendo à vontade dEle. Agora, eu já passei por uma situação em que eu morei numa cidade no interior do Rio de Janeiro. E quando eu morei nessa cidade, eu fui trabalhar numa escola profissional, que eu acho que todo mundo deve ter ouvido falar. Eu trabalhei no Senai. E quando eu fui trabalhar no Senai, eu fui contratado pela sede na Tijuca, no centro do Rio de Janeiro, e fui trabalhar no interior, lá no norte do Rio de Janeiro, a 300 quilômetros de distância. E fiquei lá, só que eu tinha uma expectativa, e aí deu tudo errado daquilo que eu imaginava, porque eu coloquei minhas expectativas aqui, e quando eu cheguei aqui, eu fiquei frustrado. E aí eu, sem consultar a Deus, sem perguntar a Deus, eu falei, não quero mais ficar aqui. Saí do Senai, fui para uma outra empresa e pedi para essa empresa me transferir de volta para o Rio, que era uma empresa muito grande também. Eu quero voltar para o Rio, porque minha casa está fechada lá, eu quero voltar e tal, não sei o quê. E em momento nenhum eu perguntei a Deus. O diretor da empresa veio falar comigo. Falou, João, não vai. Eu falei, eu vou, Rogério. Não vai. Eu falei, vou. Não, aqui eu não tenho ajuda de custo, não tenho nada, pago aluguel e tal, não sei o quê, eu vou embora. Não vai. Será que essa é a decisão certa que você tem que tomar? O ímpio me admoestando. Eu falei, eu não quero saber se é certo ou se é errado, eu sei que eu vou. Ele, João, não vai. Como seu amigo, eu estou dizendo para você, não vai, fica aqui. Tenha paciência. Olha só, irmão. Falei, eu vou. Fui. Para começo de conversa, bati o carro em cima da ponte Rio-Niterói. Começou por aí, no dia da mudança. Fui buscar minha mudança, todo mundo dentro do carro, de repente um problema lá, um engavetamento, blá, 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 5 carros, o meu estava no meio. 2 na frente, 2 atrás, eu exatamente no meio. E eu cego,
Não, eu vou. E fui. Tive que fazer obra na minha casa, que minha casa ficou abandonada há muito tempo, gastei dinheiro que eu não tinha para consertar o carro e para fazer a obra. Beleza. Isso, se eu não me engano, foi em 2009. E aí fiquei na empresa. Só que quando eu cheguei lá na sede da empresa, na filial da empresa lá no Rio, a gerência daquela filial não era com o mesmo gerente de onde eu tinha vindo. E o gerente que entrou lá, ele olhou para mim e disse para mim assim, ó, eu não gostei de você. Eu disse para ele, você não precisa gostar de mim, a gente só precisa ser bom profissional. E aquilo ali para ele foi como uma afronta. Irmãos, eu passei uma situação que eu não gosto nem de lembrar. Mas tudo isso por quê? Porque eu tomei as decisões sem ter paz no coração e muito menos sem ter perguntado a Deus. Porque eu não estava satisfeito de estar onde eu estava. Eu tinha que, todo mês, meu aluguel era caro, né? Eu tinha que chegar lá e pagar. E eu não, só que eu não pensei numa outra gama de coisas que envolvia aquela situação. Quando eu morava no Rio, o meu deslocamento para o trabalho, eu ficava 1h30, 2 horas dentro de conduções. Era ônibus, trem, que tivesse, até mula, se tivesse, eu ia para poder ir para o trabalho e evitar. Era 1h30. Quando eu trabalhava nessa outra empresa, da minha casa para o trabalho era 8 minutos de bicicleta. Então eu ganhei em qualidade de vida, mas eu não pensei nisso. Onde eu morava no Rio, era uma luta para conseguir uma vaga em escola, não sei o quê. E nessa cidade onde eu fui morar, era uma cidade universitária, meus filhos tinham direito a fazer curso técnico no Senai sem pagar nada. Eu tinha, minha mulher tinha um monte de benefício, tinha um monte de coisa. E eu não estava satisfeito com nada. Estava cego pela minha razão, pelo meu orgulho. E aí deu tudo errado na empresa, irmão. Eu cheguei a trabalhar nessa empresa 26 horas direto, sem parar. Entrar num dia, às 8 da manhã, sair no outro dia, às 10 da manhã, sem dormir, sem nada. Eu fui para essa outra empresa, eu sempre trabalhei na área, né? Nessa empresa, na época que eu fui contratado, eu trabalhava na área de gestão e compras. E eu fui para trabalhar como encarregado de obra. Eu ficava no meio da demolição, eu fazia furo em parede, isso não é demérito, mas eu digo assim, era totalmente diferente da realidade que eu vivia. E aí eu fiquei lá até se fazer a inauguração desse novo centro que a empresa construiu para atender Petrobras, Banco do Brasil e tal. Por fim, eu fui desligado da empresa. Se eu tivesse ficado na cidade, eu não teria sido desligado. Mas Deus, ele é tão maravilhoso e misericordioso, irmãos. Eu fiquei desempregado. E aí eu vi no site da Firjan que havia aberto um processo seletivo para a área de licitações. Eu tinha experiência em compras. Me cadastrei para a área de licitações. O meu antigo chefe me ligou dizendo que eles não iriam aceitar o meu currículo para a área de licitações. Porque quando eu saí brigado com o gerente geral. Porque eu achava que eu seria promovido e eu não fui. E eu fui questionar ele por que eu não fui promovido. Mas como é que a minha vida estava? Resumindo, o gerente disse assim, o meu chefe disse assim, você não vai ser porque esse setor provavelmente vai ser extinto e isso vai ser incorporado a um outro setor. Então não faz sentido contratar e depois ter que dispensar, porque não vai existir mais o setor. Mas, lá na cidade que você trabalhava, naquela mesma unidade, um colega se acidentou. E ele provavelmente não vai voltar a trabalhar. E nós vamos precisar de alguém lá. Você quer fazer o processo com a outra chefia para voltar para lá? Aí eu, tipo aquele cachorro que cai da mudança assim, perdido, aí eu... Quero. E aí fiz o processo, fui aprovado e voltei de novo, irmão, no ano seguinte, para o mesmo lugar, para a mesma empresa. E pior,
debaixo da gerência do mesmo gerente que eu havia discutido. E por causa de tudo isso, eu fiquei, irmão, acho que uns 2 a 3 anos sem aumento salarial. Porque o gerente me... Agora você vai aprender. Então, o que eu quero dizer para vocês é, quais as consequências que nós vamos enfrentar lá na frente por conta da nossa insatisfação hoje, da nossa murmuração de hoje. O povo de Israel, irmão, atravessou o Mar Vermelho e começou a murmurar. Deus falou, vocês vão penar aqui para aprender. Foram 40 anos, porque estavam insatisfeitos. Moisés, a gente tinha que estar lá no Egito, lá tinha cebola, lá tinha não sei o quê. Vai comer areia, miserável, quer comer cebola? A gente tinha carne, Deus mandou tanta codorniz, uma vez que ele disse que saía pelo nariz, que eles não aguentavam mais ver aquilo na frente deles. A gente nunca está satisfeito, irmão. Você quer uma coisa que vai fazer a tua vida alavancar? Comece a ser grato a Deus por tudo. Eu, quando era criança, eu sonhei muitas vezes, não foi 1 ou 2 vezes, sonhei muitas vezes com um cenário, assim, que eu não vou nem entrar em detalhe, e nesse cenário eu era pego por uma entidade e eu morria aos 32 anos. Eu sabia que eu tinha 32 anos, só que eu estava no formato de uma criança, como eu era na época. E quando eu casei com a minha mulher, eu falei, você vai casar comigo, mas você já sabe que eu vou morrer aos 32. Eu falava com a minha esposa, nós vamos fazer 30 de casado esse ano. Ou seja, eu não morri aos 32. Sonhei muitas vezes. E eu coloquei aquilo como se fosse uma regra que iria acontecer comigo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jamais percam a fé, como nós lemos ali, naquele que é o autor e consumador da tua vida. Por mais que a gente veio sem nada e vai voltar sem nada, mas por mais que a gente parta hoje, que o Senhor leve a gente hoje, que a gente vá mais grato por tudo que a gente já viveu. Tomara que a gente, já passei da hora não, né? Tomara que a gente, irmãos, entenda que existe um antídoto para que a nossa vida infeliz e descontente passe a ser contente. E esse é o fechamento da nossa mensagem. Quero ler com vocês em Filipenses capítulo 4. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 13. Não digo isto como por necessidade. Aí Paulo dá uma palavra-chave aqui, ó. Porque eu já o quê? O que ele fez? A contentar-me com aquilo que eu tenho. Versículo 12. Eu sei estar abatido, também sei ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como também a padecer necessidade. E o 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo aprendeu, se nós quisermos viver uma vida com contentamento, com alegria e gratidão, precisamos aprender de que Deus é a nossa suficiência. Não, como o irmão Daniel disse aqui, não acredite no teu próprio braço, na tua própria força, no teu salário, na tua capacidade profissional, naquilo que as pessoas dizem que você é ou que você não é. Entregue, deposite a tua vida aos pés de Cristo, dependa, seja completamente dependente do Espírito Santo de Deus, para que a tua vida seja abundante em tudo. Talvez você não chegue a ser milionário, a ter muito dinheiro, mas você vai ter abundância de alegria. Talvez você não tenha as posses que você imagina que tenha, que deseja ter, mas provavelmente você vai estar perto de uma pessoa que tem até mais do que você, mas vai ver que você, no teu coração, na sede do teu sentimento, tem algo que é muito mais valioso do que o dinheiro, que é a presença de Deus na tua vida.
E isso não é uma mentira, isso não é um jargão. Se nós tivermos Deus completando a nossa vida, sendo a completude daquilo que nós temos que ser, nós fomos feitos à imagem e semelhança dele para a glória dele, e não para que nós sejamos reconhecidos ou que nós alcancemos um patamar que consideremos importante para nós mesmos. Nós somos feitos para a glória de Deus. E a Bíblia nos diz que tudo o que nós formos fazer, façamos para a glória de Deus. Então, o contentamento é um aprendizado, e ele só pode ser pleno se for em Cristo Jesus. Quero finalizar com vocês com uma frase que eu encontrei, não lembro aonde, mas está escrito aqui. As pessoas mais felizes nessa vida não são as ricas, as pobres, as solteiras, as casadas, as feias ou as bonitas. As pessoas mais felizes são aquelas que aproveitam cada etapa, cada dia, cada momento, para a glória de Deus. Mantenha um bom relacionamento com Deus. Se porventura teu coração está preocupado com alguma coisa, se isso tem tirado a tua paz, hoje é o dia que você vai entregar isso nas mãos do Senhor. E vai falar: Senhor, muda a minha vida e me torna mais grato. Me permita deixar de problematizar tudo. Se você está seguindo o caminho da amargura, aproveite que hoje Deus quer tirar isso de você e quer fazer com que você seja doce como o mel. O Senhor quer refazer a tua vida. O Senhor quer tirar você da ingratidão, da insatisfação e colocar você na gratidão, na satisfação, no contentamento, e no final você dizer assim, ó, independente da circunstância, daquilo que eu vivi, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu posso viver, eu posso todas as coisas em Cristo, porque Ele me fortalece. Que Deus abençoe a tua vida, que você saia daqui hoje contente, grato. Ah, mas eu estou com um problema na minha família. Ah, tem enfermidade, tem isso, tem aquilo. Não se esqueça da eternidade. Porque aquilo que há de ser revelado no porvir é muito mais maravilhoso, grande e extraordinário do que qualquer coisa que possamos viver aqui nessa vida de hoje. Então que Deus transforme o teu coração hoje num baú de um tesouro chamado gratidão, que transborde no teu interior a alegria de poder todos os dias se levantar, sentir o Espírito Santo refrigerando a tua alma e você dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia, porque o Senhor é comigo. Eu quero orar rapidamente com você. Gostaria de pedir para que você fechasse os teus olhos, que você pudesse trazer à tua memória qualquer coisa que ainda tira a tua paz, que te torna uma pessoa insatisfeita, ou algo que você tem vivido na tua família, na tua casa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância que você acha que não está bom. Nós vamos orar para que Deus acalme o teu coração, para que Deus tire essa inquietude da tua alma e traga refrigério, paz para dentro de você. Deus eterno, Pai glorioso, nós te louvamos, Pai, pela tua magnífica presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu fazes por nós. Obrigado, Deus, porque mesmo que tenhamos muito, mesmo que tenhamos pouco, mesmo que não tenhamos nada, e o que, Senhor, tentemos construir nesse mundo e não alcancemos, nós temos a Ti, Senhor, que é o autor e consumador da vida. Tu, Senhor, é o dono do universo. Tu és o dono do ouro, da prata, e a promessa que Tu tens para nós de um futuro breve é muito extraordinária, a ponto de nós não conseguirmos nem mensurar e nem pensar, Deus, na grandiosidade do que Tu tens reservado para nós. Eu sei, Senhor, que muitas vezes somos infiéis a Ti com aquilo que nós possuímos, e que, por incrível que pareça, e às vezes até duvidemos, isso vem de Ti. Mas nós Te pedimos, ó Pai, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe pela ingratidão que em algum momento da nossa vida nós tivemos.
Perdoa, Deus, quando tomamos as decisões sem pensar nas consequências que isso pode causar. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós dissemos palavras que entristeceram ao teu coração. Perdoa, Deus, todas as vezes que nós fizemos algo que trouxe pesar no coração dos irmãos, da nossa família. Deus, que não sejamos um peso para ninguém, mas que a satisfação de servir a Ti e a satisfação de ter o Teu Espírito em nós seja, Pai, aquilo que nos impulsiona a viver uma vida de excelência, uma vida de gratidão, uma vida de louvor e de adoração ao Teu nome. Nós te pedimos, Deus, nos ajuda a melhorar. Não deixe, Senhor, que o nosso coração se encha de tristeza, de amargura, mas preencha o nosso coração com o doce do Teu Santo Espírito. Refrigera a nossa alma. Aproveito, Senhor, para orar a Ti pela vida dos nossos amigos, os pastores dessa igreja. Que o Senhor abençoe este casal, Pai, que está completando mais um ano de matrimônio. E que eles também possam ser alcançados pela Tua graça, e que a gratidão do Senhor se reflita, Deus, nessa vida que já enfrentou tantos desafios, mas que continuam juntos para a glória do Teu nome. Abençoa os Teus filhos com amor, Pai, com cumplicidade, com companheirismo. Abençoa os Teus filhos nessa união matrimonial, que eles sejam fiéis uns aos outros. Que eles sejam, Deus, em nome de Jesus, todos os dias gratos a Ti, porque o Senhor escreveu a história deles na palma das Tuas mãos. Nós Te louvamos, Pai, pela vida da Tua igreja aqui neste lugar, e entregamos a Ti, Pai, a vida de cada um dos Teus filhos. Dá-nos a Tua paz e nos abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, queridos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção